Certo, vamos lá. Bem-vindos a mais uma explicação estruturada trazida pela nossa patrocinadora educacional, a Ford College. Bom, na nossa última lição sobre testes locais, a gente viu como simular um ambiente e criar aquelas condições de contorno super rigorosas para os programas na Solana, certo? Pois é, agora chegou a hora de dar o próximo passo. A gente vai sair do ambiente de testes e voltar direto para o código de produção, construindo de fato o projeto arquitetônico da nossa lógica de entrada. Vamos pegar tudo o que aprendemos e transformar em módulos limpos, eficientes e altamente testáveis usando o Rust. Vamos imaginar uma fábrica de altíssima tecnologia por um instante. O que aconteceria se a mesmíssima pessoa ficasse na recepção, soldasse as peças de metal, fizesse a inspeção de segurança e, no fim do dia, ainda despachasse os caminhões? Seria uma receita garantida para o desastre total. Mas, por incrível que pareça, é exatamente isso que acontece quando se escreve um programa monolítico, socando toda a lógica em um único arquivo. Para evitar esse tipo de caos estrutural no código de um programa Solana, a gente precisa de um planejamento de engenharia cirúrgico. Separar as responsabilidades é absolutamente crucial aqui. E esta aqui é a nossa planta baixa para análise de hoje. Vamos desconstruir o ponto de entrada e dividir tudo em módulos muito bem definidos, passando pela lógica de entrada, a divisão perfeita, o analisador de instruções, o processador de lógica. Depois, a gente junta todas as peças e, por fim, tira as conclusões. Começando então pela parte 1, a lógica de entrada. Aquele nosso trabalho com testes unitários na etapa passada serviu para definir regras claríssimas do que é sucesso e do que é falha. A missão agora é construir a engrenagem real que vai respeitar essas regras à risca. Pegando as entradas determinísticas e as saídas que já esperamos lá da suíte local do Program Test, dá para criar um código modular que bate perfeitamente com essas condições. Sabe qual é o pulo do gato? Os testes guiam a estrutura. Se um teste exige que a transação falhe por falta de fundos, o código precisa ter uma barreira explícita para isso, modularizada, fácil de achar, sem bagunçar o resto de toda a lógica. E isso nos leva à parte 2. A divisão perfeita. Para fugir daquele código monolítico gigantesco, a gente divide a carga de trabalho dessa nossa fábrica em 3 módulos em Rust. Podemos pensar no arquivo entrypoint.rs como a doca de recebimento e envio da fábrica. A única função dele é conversar com o mundo exterior, ou seja, com o runtime da Solana. Depois, temos o instruction.rs, que funciona como o departamento de triagem, abrindo as caixas e garantindo que o conteúdo está certinho. E, por fim, o processor.rs, que é literalmente o chão de fábrica principal, onde a montagem real e as transições de estado acontecem, focado 100% nas regras de negócio. E o que acontece nesse departamento de triagem? É o que vamos ver na parte 3, o analisador de instruções. Fazendo uma visita rápida à triagem, é por aqui que a matéria-prima entra pela primeira vez na fábrica. No nosso caso, são sequências de bytes totalmente cruas e bagunçadas, e aí entra a função dedicada que geralmente chamamos de unpack. Ela age como um fiscal implacável. Esse analisador pega o array de bytes confuso e empacota tudo lindamente em uma estrutura com rótulos e tipos bem definidos, como um transfer params. Ou seja, ele transforma bytes ilegíveis numa instrução clara, separando o valor da quantia da chave pública do destinatário. Isso é um verdadeiro divisor de águas, porque já barra qualquer incompatibilidade de layout logo de cara, antes de causar um pânico geral no sistema. Olha só como essa imagem ilustra brilhantemente a diferença e a vantagem dessa separação. Isolar o analisador significa que a gente consegue distinguir com absoluta clareza uma falha estrutural, tipo bytes num formato errado, de uma falha de domínio autêntica, como a falta de saldo em uma transferência. Se os testes locais começarem a falhar por causa de erro de formato, a equipe já sabe de imediato que o problema está no analisador, e não na matemática central do programa. Certo, matéria-prima inspecionada. Vamos para a parte 4, o processador de lógica. Chegamos ao chão de fábrica principal, onde as coisas realmente acontecem. O processador segue um fluxo rigoroso de 3 passos. Primeiro, validação criteriosa de contas. A regra de ouro é falhar o mais rápido possível aqui, caso esteja faltando uma assinatura essencial para autorizar a transação, por exemplo. Segundo, checagens numéricas entram em cena. A gente usa aritmética segura para impedir que os números transbordem, o famoso e temido erro de overflow. E só depois de tudo isso, no terceiro passo, é que a transição de estado real é executada e os dados são de fato atualizados no blockchain. Então, o grande segredo é este. Mantendo a lógica do processador totalmente isolada de qualquer detalhe específico ou complexo da rede Solana, a nossa lógica de negócio fica o que chamamos de pura.
E por que isso é tão sensacional? Porque nos permite rodar testes unitários ultra rápidos diretamente em cima da matemática do programa, enviando parâmetros super simples, sem precisar subir todo aquele ambiente pesado da blockchain. É pura eficiência. Hora de ver a engrenagem girar completa. Parte 5. Juntando todas as peças. Quando a gente liga a chave geral da fábrica, esse é o ciclo contínuo que acontece cada vez que uma transação atinge o programa. Primeiro, parsear as instruções cruas e transformá-las em algo legível. Depois, validar as contas essenciais logo de cara para cortar execuções ilegais pela raiz. E, por fim, processar o estado financeiro com segurança total. É uma linha de montagem contínua. Com essa arquitetura, a função principal do programa, que é a porta de entrada, fica incrivelmente enxuta. A responsabilidade dela é apenas chamar o analisador e passar o bastão para o processador. Se alguma coisa der errado lá no fundo da fábrica, essa pequena função na fronteira atua como uma espécie de tradutora, pegando erros internos complexos e mapeando tudo para o formato Program Error padrão. Assim, o runtime da Solana entende perfeitamente o que deu errado. Estamos quase lá. Vamos para a parte 6, conclusão e próximos passos. Fazendo um resumão desse planejamento brilhante que acabamos de ver, a filosofia central é manter componentes pequenos e garantir que o programa falhe rápido na presença de dados errados. Fazer isso transforma o ciclo de testes locais em uma ferramenta de precisão matemática. Em vez de perder horas caçando onde um bug misterioso ocorreu, a própria estrutura de código já aponta com exatidão para a camada ou regra de negócio que rejeitou os dados. E na nossa próxima análise estruturada, a gente vai usar exatamente esse padrão para debugar. Vamos cair de cabeça no diagnóstico de falhas em tempo de execução e ler os rastreamentos de pilha quando os testes de integração derem dor de cabeça. Todo esse trabalho de base que fizemos hoje vai tornar a depuração super lógica e direta. Então, fica a reflexão para a hora de bater o olho nos relatórios de teste. Se o programa falhar hoje, qual departamento da fábrica a gente vai investigar primeiro? No analisador ou no processador? Entender essa divisão é o primeiro e grande passo para dominar de verdade a programação. E claro, para mergulhar ainda mais fundo nesses conceitos incríveis de engenharia da Web3 e acelerar o desenvolvimento, é fundamental acessar o site Forge College, que está cheio de recursos educacionais avançados. Agradecemos muito pela companhia e até a próxima análise.